Olá, que bom ter a sua companhia aqui nesta nossa conversa. Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco, em umas leituras que tocam num ponto fundamental, a fé. Hum, Mas não uma fé qualquer, né? Aquela que parece brotar de um escutar atento e que daí vira amor, confiança. e que pode até mover montanhas, como diz o Evangelho. É um caminho bem interessante que a palavra nos propõe hoje. Exato, e tudo começa, parece, com essa tal escuta. O Deuteronômio traz aquele chamado forte, né? O Shema. Sim, o Ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. É central. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Mas esse ouvir não é só deixar o som entrar pelo ouvido, imagino. Tem algo mais aí, né? Com certeza, um chamar hebraico é mais que ouvir. É acolher, sabe? É deixar a palavra entrar e, tipo assim, reorganizar a gente por dentro. Hum. Unificar mesmo. Coração, alma, força, tudo direcionado para esse único Senhor. É daí que nasce um amor que integra a vida. Mas olha, falando sério, praticar isso hoje é um desafio gigante. Sem dúvida. A gente vive num barulho constante. Notificação, rede social, preocupação, mil coisas pedindo atenção. Como é que a gente escuta Deus no meio disso tudo, corre o risco da fé ficar, sei lá, fatiada? Corre, sim. É um risco real essa fragmentação. Mas talvez o segredo esteja em começar pequeno, com intenção. Tipo, Tipo, reservar uns minutinhos por dia, 5, 10 minutos, sem celular, sem distração, para uma escuta pura mesmo. hum. E talvez começar com uma frase simples para si mesmo. Escuta, minha alma, o Senhor é o meu Deus, o único Senhor. Para ajudar a centrar, a reordenar as prioridades, sabe? Gostei da ideia. E dessa escuta, então, parece que floresce algo mais Uhum. pessoal. O salmo de hoje fala com uma intimidade, né? Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha. Exatamente. É a consequência natural. Quando a gente escuta de verdade, Deus deixa de ser só uma ideia, um conceito. Uhum. Ele vira presença real, refúgio, a minha rocha. A confiança vem daí, da experiência, de sentir essa fidelidade no dia a dia. É sair do saber sobre Deus Exatamente, para o conhecer Deus. exatamente. É relação. Nossa, isso muda tudo. Uma coisa é saber que Deus protege, outra é sentir esse rochedo ali firme. Mas e quando a gente não sente? Quando vem a dúvida, o medo? Ah, isso acontece. A fé não é um escudo mágico contra a dificuldade ou a dúvida, né? Pois é, mas aí que entra a memória. Lembrar. Talvez até anotar, sabe? Aqueles momentos concretos, mesmo pequenos, em que a gente percebeu: opa, Deus estava aqui, me segurou. E não na arquivo de confiança. Isso. Essas memórias viram âncoras, ajudam a segurar a barra quando o mar fica agitado, quando a dúvida bate forte. Faz sentido. E aí a gente chega no Evangelho. A fé do tamanho de um grão de mostarda que move montanhas. Essa imagem é muito forte. É fortíssima. E um paradoxo, né? Uma coisa tão pequena com um poder tão imenso. Totalmente. O que Jesus queria dizer com isso? Que não precisa ter muita fé? Eu acho que o foco não é na quantidade, mas na qualidade, na Como pureza. é assim? O grão de mostarda é minúsculo, mas ele é 100% semente. É potencial puro, sem mistura. Talvez Jesus esteja dizendo que o poder está na fé autêntica, sem, sem reservas, sem aquela dúvida que contamina, sabe? Mesmo que seja pequenininha. Entendi. É a autenticidade que importa, não o tamanho. Mas, puxa, olhar para as nossas montanhas, problemas, doenças, vícios, coisas que parecem gigantes. Sim, Como cultivar essa fé pura, sem ficar frustrada por ela parecer tão pequena diante do problemão? Ou pelas dúvidas que insistem em aparecer? é um processo, né? Acho que Jesus não está pedindo para a gente ser super-herói da fé. Ufa! A ideia talvez seja mudar o foco. Em vez de ficar medindo o tamanho da fé ou o tamanho da montanha, a gente se concentra em cultivar a sinceridade daquela pequena semente. E como seria isso na prática? Talvez escolher uma montanha pessoal. E com simplicidade, sem tentar forçar nada, rezar algo como: Senhor,
Eu confio que tu podes agir aqui, mesmo que eu não veja como. Eu aposto nisso. Uma oração persistente, sabe? Uma aposta de confiança. Gostei. Então o percurso seria começar com a escuta atenta. Que desperta um amor mais inteiro por Deus. Esse amor vivido gera intimidade, confiança. E essa confiança, mesmo que pareça mínima, se for genuína, E libera um poder de transformação, é isso. exatamente, é uma espiritualidade pé no chão, acessível. Não é para gigantes da fé. É para quem tem coração sincero. Para quem quer recomeçar. Para quem se sente pequeno. É super reconfortante isso. Muito. Então o desafio prático para o dia a dia seria tentar viver essa dinâmica. Começar com a escuta, escuta minha alma, cultivar a relação eu te amo, Senhor, e encarar as dificuldades com essa aposta. Senhor, eu confio. Isso. E lembrar que a força não está na aparência, mas na verdade dessa fé. Como o grão de mostarda, pode ser discreta, quase invisível, mas carrega um potencial enorme lá dentro. Porque está ligada na fonte desse poder. Fica então a reflexão para cada um de nós, né? Que pequena montanha na nossa vida pode começar a se mover hoje, se a gente aplicar essa escuta atenta e essa fé, do tamanho de um grão de mostarda. Que essa nossa conversa inspire passos concretos. E olha, se você curtiu essa reflexão, se ela tocou aí de alguma forma, deixe seu like, compartilhe nos comentários como isso ressoa na sua caminhada. A gente adoraria saber. Isso mesmo. Uma bênção grande para todo mundo e até a próxima. Até a próxima.